A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje é dia 5 de abril de 2020. Nós estamos no primeiro domingo do mês de abril. O primeiro domingo do mês, de cada mês, a maioria das igrejas evangélicas, elas dedicam na sua comunidade, na sua congregação, a ceia, o momento especial da ceia do Senhor, ordenada por Jesus Cristo, Filho de Deus, quando ele esteve no mundo conosco. Em nossa igreja, particularmente, nós, no momento da ceia, antes de cearmos, convidamos os papais, as mamães, para virem com os seus filhos, suas filhas, com as crianças até a frente, para que nós possamos orar. E não vai ser diferente no dia de hoje. Eu convido você que está com o seu filho ou com a sua filha agora na sua casa, a trazer ele para perto, sentar junto dele, sentar junto dela, convidá-lo, convidá-la para estar junto com você. Eu vou orar por Maria Esther, quero convidar Maria Esther e Tatiana aqui agora, para que juntos nós possamos orar também por todas as crianças. Há 14 anos e 9 meses atrás, nós recebemos a notícia de que ganharíamos um presente. E há 14 anos atrás nós ganhamos este presente. Hoje é o aniversário de 14 anos de Maria Esther. E nós somos gratos a Deus por este presente, este grande presente que Ele nos deu. Nós iremos orar pela vida dela e assim também orar por todas as crianças. Ore conosco nesta hora. Santo Deus e Pai, no nome do Teu Filho Jesus, te agradeço, Senhor, pela vida de Maria Esther. Que a Tua mão de graça e de poder continue sobre ela. E que ela, Senhor, durante todos os dias de sua vida que o Senhor lhe der, ela possa te servir e te adorar. Usa ela poderosamente no Teu reino. Se revela a ela mostrando o caminho que Tu tens para ela, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar por cada família agora, por cada lar, por cada criança, ó Deus, que está agora dentro de sua casa e porventura aquele ou aquela que não estão, que a Tua mão de graça e de poder seja sobre as nossas crianças, ó Pai. Que o Senhor as proteja, que o Senhor lhes dê saúde, que cada pai e cada mãe tenha sabedoria para criar o seu filho, a sua filha, nos Teus santos caminhos. Nesses dias que nós estamos vivendo, ó Deus, dá saúde, Santo Deus, dá a Tua direção para a vida de cada criança. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Nós convidamos a todos neste dia para participarmos da Santa Ceia, da ceia do Senhor, que o Senhor nos instituiu. Nós pedimos a você que pudesse preparar o seu pão aí na sua casa, com a sua família. Nós pedimos a você que pudesse preparar o suco de uva para que todos nós pudéssemos participarmos da ceia do Senhor. E muita gente já me mandou as fotos, continue mandando para que nós possamos compartilhar mais ainda depois como está sendo a ceia na sua casa, tá bom? Antes de cearmos, abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, profeta Isaías 53.
Vamos ver o que diz a santa palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Diz assim a palavra santa de Deus: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando para ele, mas não víamos nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Leia na sua casa comigo o versículo de número 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor, foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou ao Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, falava do ministério do Senhor Jesus, do ministério do Messias, do Cristo, do sofrimento na cruz por mim e por você. Nesta hora, eu convido você a pegar e a servir-se do pão, onde nós daremos graças a Deus pelo pão que você já selecionou aí em sua casa, para que todos nós possamos participarmos da ceia, da mesa do Senhor. Eu convido você também a já pegar o cálice para darmos graças a Deus pelo pão e pelo fruto da vide. Estenda o seu pão, estenda o seu cálice para nós, para a câmera de onde você está assistindo, que nós iremos consagrar este pão e o seu cálice de todas as pessoas. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, poderoso Pai, aqui está o pão, símbolo do corpo do Senhor, e o fruto da vide, símbolo do teu sangue. Ó Deus, no nome de Jesus,
nós consagramos este pão, o pão de todos os meus irmãos, o pão de todas as minhas irmãs, o pão de todos aqueles, ó Deus, que estão com o desejo de participarem da tua ceia, da tua mesa nesta noite. Todas as coisas ao nosso redor podem estar fechadas, mas o céu está aberto. E o céu aberto, nós consagramos este pão e consagramos este cálice. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Faça agora uma oração de confissão a Deus, de confissão de pecado. Peça perdão ao Senhor para participarmos todos da ceia do Senhor. Em memória do Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário, comamos todos do pão, símbolo do corpo do Senhor. Agora, em memória do sangue de Cristo derramado por toda a humanidade, uma vez só, na cruz do Calvário, tomemos todos do cálice do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que depois de cear, o Senhor Jesus, ele cantou um hino com os seus discípulos, provavelmente o Salmo. Nós iremos entoar juntos, você que conhece esta canção, que cantamos sempre na ceia do Senhor, durante a ministração da ceia. Vamos cantar ao Senhor. O pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão, lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão. Ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Eu convido você, convido a todo mundo a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 5. Você está com sua Bíblia, acompanhe, ajude alguém do seu lado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 5 em diante. Acompanhe a leitura do texto da palavra de Deus. No dia seguinte, as autoridades e líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Amém. Até o versículo de número 11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo o versículo 13, vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém. Meus queridos, você se lembra, você, meu querido ou minha querida, a última vez que você assistiu um filme e quando você assistiu esse filme, este filme te emocionou, este filme te surpreendeu, este filme acrescentou algo de muito positivo à sua vida? Talvez nesses dias que nós estamos vivendo de isolamento, esse talvez seja um passatempo de muitas pessoas, tentar assistir um bom filme. A indústria milionária ou bilionária de Hollywood, dos filmes que nós assistimos, a maioria deles vem de lá. Dentro dos seus profissionais, tem um segmento, tem uma classe chamada de roteiristas. Os roteiristas são as pessoas que fazem, que escrevem todo o desenrolar dos filmes. Os atores, as atrizes, eles apenas falam o que os roteiristas escreveram. Nós vemos quem está na frente das câmeras e vemos os atores, as atrizes, conhecemos pelos seus nomes, mas nós não conhecemos os roteiristas. Os roteiristas são aqueles que fazem todo o desenrolar da história. São os roteiristas que nos emocionam com o que eles escrevem. São os roteiristas que seguram um segredo até o final do filme e faz com que nós fiquemos presos diante daquele filme até o seu final. Você já parou para pensar que os filmes
tem muito mais a ver com aqueles que escrevem, com aqueles que fazem o roteiro. Você já parou para pensar no roteiro da sua vida? Você já parou para pensar em tudo que já aconteceu na sua vida com o passar dos anos? Se você entregasse a sua vida para um roteirista escrever, será que ele ou ela iria conseguir escrever tudo o que aconteceu na sua vida? Eu digo que provavelmente não, porque a vida real é muito mais intrigante, é muito mais surpreendente do que o roteiro tradicional que os filmes escrevem. Quem está escrevendo o roteiro da sua vida? Será que algum roteirista conseguiria descrever esses tempos que nós estamos passando, esse tempo que nós estamos vivendo agora, tendo que estarmos em casa, com o isolamento máximo possível, sem poder nos aproximar das pessoas que nós gostaríamos de nos aproximarmos? No texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, uma história muito conhecida da primeira igreja acontece diante da vida dos apóstolos do Senhor Jesus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ressuscita ao terceiro dia após a cruz e volta para a casa do Pai. A igreja fica reunida em Jerusalém e em Atos capítulo 2 o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja agora passa a ter os dons do Espírito e a igreja vai sair pelo mundo. Precisa obedecer ao Senhor para sair e começar a pregar, começar a tocar nas pessoas, começar a anunciar que o Messias já veio e que todos precisam arrepender-se e converter-se. Em Atos capítulo de número 4, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles curam um homem paralítico. E por essa cura, o Sinédrio, o Supremo Tribunal Religioso de Jerusalém, manda prender os dois, chama os dois para um interrogatório e diz àqueles dois homens que eles não falassem mais no nome de Jesus e que qual autoridade, em nome de quem, por que eles estavam fazendo aqueles sinais que eles estavam fazendo. E eles vão dizer, olha, é no nome de Jesus, no nome do Nazareno, o Messias já chegou, vocês prenderam, vocês o crucificaram, ele ressuscitou ao terceiro dia e nós somos a sua igreja, nós somos a continuidade do seu povo. E o versículo de número 13, se você prestou atenção, diz que aqueles homens ficam maravilhados ao perceber que eram dois pescadores, duas pessoas simples. Algumas versões diz indoutos, sem letras, sem instrução, sem estudo, mas que falavam com autoridade porque o Espírito Santo já havia descido e eles tinham autoridade do Espírito Santo. E o versículo de número 13 diz ainda que eles tinham autoridade do Espírito Santo e eles perceberam que eles haviam estado com Jesus. Duas características nós queremos destacar neste texto daqueles dois apóstolos, daqueles dois discípulos do Senhor Jesus. Eles tinham o Espírito Santo e eles haviam estado com o Senhor Jesus. Eu cresci em uma igreja e no nosso modelo de igreja eu cresci ouvindo histórias de como a igreja tem necessidades no continente africano, na África. Eu cresci ouvindo
de como a igreja na Ásia é perseguida de morte. Cristãos são presos, cristãos são torturados, cristãos têm suas casas invadidas, cristãos têm suas Bíblias tomadas. Eu cresci ouvindo histórias de perseguição no cristianismo no mundo inteiro. E durante esse tempo eu me perguntava muitas vezes como pode uma igreja sobreviver, como pode uma igreja crescer, como pode uma igreja triunfar, uma igreja continuar firme num lugar onde tem tanta perseguição, num lugar onde o evangelho é proibido. Mas isso acontecia desde o começo da igreja, desde os primeiros cristãos. A igreja sempre teve a oposição do inferno. A igreja sempre teve a oposição daquelas pessoas que não creem em Deus, daquelas pessoas que não querem a propagação do evangelho. Mas observem, nós estamos há mais de 2000 anos que a igreja de Jesus foi criada no mundo. E a igreja continua sendo igreja até o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja continua passando pela história, triunfando pela história e alcançando vidas e salvando vidas em todas as partes desse nosso planeta. E eu sempre me perguntava como que a igreja consegue viver diante de uma situação tão oposta, de uma oposição tão grande. Meus queridos, chegou o tempo de nós estarmos reclusos em nossos lares. Nós não estamos mais podendo congregar, tocar uns nos outros, ouvirmos das notícias de uns aos outros, congregarmos como igreja. Olhando um pouco da história da igreja, nós iremos perceber que o nosso modelo de igreja, que se baseia muito nas igrejas dos Estados Unidos, sempre investiu muito dinheiro nos templos. Existem muitas igrejas em muitas cidades, algumas parecem que fazem até competição, constroem templos grandes, uns maiores do que os outros, investem muitos recursos em seus templos. Mas chegou a hora de entendermos o que a Bíblia Sagrada diz, que nós, eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E aprendermos a viver como igreja sem estarmos dentro de um templo, sem poder estarmos com as nossas atividades de comunidade de fé cristã. Os cristãos, os primeiros cristãos, já experimentaram o que nós estamos experimentando, e eles passaram por muito mais lutas e dificuldades do que nós. Os cristãos na África ainda passam, muitos cristãos na Ásia, muitos cristãos ao redor de todo mundo passam por isso. Chegou o tempo, meu irmão, minha irmã, daquilo que você aprendeu, você colocar em prática, você continuar vivendo a fé cristã como nós estávamos vivendo anteriormente. Quem aprendeu o que foi ensinado, todas as classes de escola bíblica, todos os cultos, todas as vezes que nós nos reunimos, existem pessoas que aprenderam, que ouviram, e existem pessoas que apreenderam, colocaram em seus corações. Chegou a hora, meu querido, minha querida, de sermos igreja, e termos essas duas características que os primeiros cristãos tinham, que o apóstolo Pedro tinha, que João tinha. Eles dizem que o apóstolo Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo.
Como é que nós podemos sermos igreja distantes da congregação, distante dos nossos irmãos? É tendo, em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus. E, em segundo lugar, eles ficaram maravilhados com Pedro e João, porque eles reconheceram que ele havia estado com Jesus. Você é uma pessoa que tem estado com o Senhor Jesus? Como é que dá para ser igreja em um tempo adverso, em uma situação contrária, onde nós saímos daquela nossa agenda, daquele nosso comodismo, muitas vezes de só estarmos nas quatro paredes? Como é que nós vamos continuar sendo igreja, tendo a nossa fé aquecida, tendo o nosso coração aquecido? Está na Bíblia, está no texto que nós acabamos de ler. Eles tinham o Espírito Santo de Deus e eles tinham estado com Jesus. Eu pergunto para você que está nos acompanhando agora ao vivo, ou você que vai assistir depois, qual foi a última vez que você sentiu no seu coração que o Espírito Santo estava dentro de você e você sentiu a alegria, você sentiu a paz de Deus no seu coração? Qual foi a última vez que de verdade você teve um encontro com Jesus, você esteve com Jesus? Hoje nós fomos convocados, a igreja brasileira foi convocada a orar pelo nosso país, a termos um senso de comunidade, a saber que nós fazemos parte de uma cidade, fazemos parte de um estado, fazemos parte de um país, e se algo nesse país, nessa cidade, nesse estado vai mal, nós também iremos mal. Nós precisamos entender que a congregação é uma maravilha, mas chegou a hora de você, meu irmão, minha irmã, colocar a sua fé em prática e conseguir continuar sendo cristão diante desse isolamento. Como você tem gastado os seus dias, as suas horas? Você tem assistido o quê? Você tem lido o quê? O que você tem feito com tanto tempo que não tínhamos tanto tempo assim antes? Parece que existem pessoas que recebem 24 horas por dia, mas não sabem o que fazer com essas 24 horas. Chegou o tempo de continuarmos firmes na fé em Cristo Jesus, sendo igreja, mesmo não podendo estarmos juntos no templo. Os primeiros cristãos, eles não tinham templo, eles não tinham púlpito, eles se reuniam quando dava, eles se reuniam no cemitério, eles se reuniam nas florestas, eles se reuniam às vezes dentro das catacumbas, mas eles estavam orando, buscando ao Deus Criador, buscando o nosso Pai, o nosso Senhor. Pedro e João estão aqui em Atos capítulo 4, diante do Sinédrio, do Supremo Tribunal de Jerusalém, e eles estão perplexos, porque reconhecem que mesmo sendo pessoas de pouco estudo ou sem nenhum estudo, eles tinham o Espírito Santo e haviam estado com Jesus, então eles tinham tudo. Glória ao nome de Jesus. Eles tinham tudo, meus queridos. Nós podemos continuar tendo o Espírito Santo, a chama acesa dentro de nós, e tendo Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, a tocar nas nossas vidas, a nos mover até passarmos esta chuva, até passarmos esta pandemia, até passarmos esta situação difícil, até passarmos por esse momento tão delicado. Nós estamos escrevendo folhas,
Nós estamos participando de um momento histórico da humanidade. Nós estamos escrevendo um capítulo incrível da história da humanidade, quando o mundo praticamente inteiro parou. Mas o Espírito Santo não para. Jesus não para. A sua palavra continua a sua palavra. E assim como aqueles discípulos lá no começo da fé, eles tinham o Espírito e todos viam que eles haviam estado com o Senhor Jesus. Existem pessoas que não têm muita instrução, como esses discípulos pescadores. Mas existem pessoas sem instrução, que são sábias. E existem pessoas com muitos diplomas que são tolas, que não conseguem enxergar que o Filho de Deus, que o Messias já veio ao mundo e que a porta do céu, o caminho do céu está aberto para todo aquele, para toda aquela que confessar o nome de Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de sua vida. Como você vai passar este tempo, como você tem passado neste tempo de isolamento? Você já parou para pensar? Os cristãos na África, os cristãos na Ásia, tem um culto no mês, depois não sabe quando vai ter um outro culto, não tem acesso à Bíblia, e eles continuam sendo cristãos, continuam servindo a Deus. Porque eles têm o que os apóstolos tinham, o Espírito Santo e o Filho de Deus. Você que está nos assistindo nesta hora, ou talvez depois da gravação, você já tem o Espírito Santo no seu coração? Você já tem Jesus Cristo, o Filho de Deus, no seu coração? Você já confessou a Jesus? Você está vendo o que está acontecendo? O dinheiro das pessoas mais ricas deste mundo, neste momento, não pode dar saúde para ninguém. Os diplomas são muito importantes na vida de qualquer pessoa, mas num momento como este, só os da saúde trazem algum tipo de socorro, de ajuda. Você precisa entregar a sua vida a Jesus para ter o Espírito Santo e ter o Cristo, Filho de Deus, dentro da sua vida, do seu coração. E assim podermos viver como a igreja de Jesus. Que igreja é essa? Que desde o seu princípio é perseguida, que desde o seu princípio tem oposição, que desde o seu princípio é proibida de se juntar, é proibida de se estabelecer em tantos lugares, mas venceu e vem passando, entrando pela história, e aqui estamos nós. Que Deus nos ajude a termos o seu Espírito, continuar tendo o seu Espírito e continuar tendo o seu Filho Jesus. Curve sua cabeça comigo, vamos orar juntos. Amado Deus, poderoso Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós queremos clamar ao Senhor mais uma vez pelo nosso país, pelo nosso Brasil. O Brasil é um lugar amado do Senhor. O Senhor tem se revelado aqui. O Senhor tem muitos filhos e muitas filhas aqui. E este número ainda há de aumentar muito, 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 ó Pai.
Ó Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de cada governante, de cada prefeito, de cada governador, daquele que está na presidência da República, daqueles que estão ao seu redor, tentando administrar uma situação que homem nenhum tem como resolvê-la de pronto, mas que todos têm a humildade de clamar ao Deus eterno, todo-poderoso, para que esta situação acabe em nome de Jesus. Olha para as nossas vidas, ó Pai, para a vida de cada irmão, de cada irmã, desta pessoa que está assistindo, deste homem ou desta mulher. Ó Deus, nós vamos continuar sendo cristãos, nós não vamos perder a fé, nós não vamos desistir da caminhada, nós vamos continuar te servindo, ó Deus, na situação que for, porque a tua igreja vem passando por todo tipo de perseguição desde o seu início, mas a tua igreja vence a cada século, a cada década, a cada ano, e ela se estabelece cada vez mais, anunciando que o reino de Deus chegou e que o Filho de Deus veio ao mundo e abriu o caminho para o céu. Se existe alguém conosco que ainda não te confessou, que o Senhor toque nesta vida, neste coração. E se você está nos ouvindo agora, entregue sua vida ao Senhor Jesus, porque somente Jesus nos salva da condenação eterna. Ó Deus, no nome de Jesus, obrigado por poder estarmos juntos nesta noite, virtualmente, cada um no seu canto, cada um na sua casa, mas obrigado, Senhor, por poder nos comunicarmos e cultuarmos ao Senhor nesta noite. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Se você está assistindo e deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, procure um irmão, procure uma irmã, nos procure para que possamos orar por você, juntamente com você também, e te receber na família da fé em Cristo Jesus, tá bom? Nós estamos nos aproximando de nos despedirmos nesta noite. Em todos os cultos nós temos um momento de recolhimento dos nossos dízimos e das nossas ofertas, e nós queremos disponibilizar para você aí na tela agora o nosso meio de doações do seu dízimo, da sua oferta. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, você que já tem se comunicado conosco. Nós temos este canal. Se você não trabalha com este banco, você entra em contato com a nossa tesoureira. Está aí, ó, na sua tela o nosso contato, o contato dela. Você faz contato com ela, que ela com certeza vai procurar, vai arrumar um meio para você poder ter esse contato com a nossa igreja, já que nós temos todos os nossos investimentos caminhando da mesma forma como sempre, tá bom? Então faz contato conosco, faz contato com a nossa tesoureira e você vai poder fazer a sua contribuição. Amanhã é segunda-feira e nós temos uma live às 19h30 em nosso canal aqui no YouTube. Amanhã nós estaremos com uma psicóloga. Esta psicóloga nós iremos trazer de fora, ela vem de longe, ela vem de Fortaleza, é muito longe daqui, viu? E ela estará conversando conosco sobre como passar por este momento, tá bom? Então convide alguém para amanhã às 19h30 estar em nossa live com a nossa psicóloga Tatiana Bernardo, tá bom, meu querido, a minha querida? São estes os nossos avisos finais nesta noite. Deus te abençoe, Deus continue abençoando muito a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua semana, tá bom?
todos os dias, às 13 horas, 1h da tarde, ajoelhe-se comigo. Vamos nos conectarmos em oração juntos, às 13 horas, 1 da tarde, todos os dias, de 1 da tarde, nós estaremos juntos, como já tem sido avisado. Deus te abençoe, te dê uma semana debaixo da sua graça e da sua paz. Você que está no YouTube, não desligue agora. Nós vamos colocar mais uma canção para nos despedirmos. O hino Sossegai. Que hino lindo, que coisa maravilhosa. Deus abençoe, um forte abraço.